Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui nesta manhã de quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, uma manhã nublosa, possibilidade de chuva de 30 ou 32%, mas existe somente para o dia inteiro. Para esse período, apenas 3%. Período da manhã, só 3%. Umidade relativa do ar está em 63%, deve cair, e a máxima hoje deve chegar aos 32 e a mínima foi aos 20 graus logo pela manhã. É o verão brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, passando para poder dar alguns recadinhos, né? E dois recados que são pertinentes e muito rápidos para esse tempo a respeito de escorpiões e mosquito Aedes aegypti. Continua a crise aí com problema, alguns estão tendo problemas com a dengue, outros problemas com escorpiões, e você pode evitar que eles apareçam limpando a sua casa. Limpa a sua casa aí, deixa tudo limpinho, arrumadinho, que você não vai ter problemas com esses dois. A dengue gosta o mosquito da dengue gosta de água parada, água limpa, né? Então, se você tirar todas as possibilidades de criadouros dentro da sua casa, você vai minimizar, vai diminuir muito a possibilidade de ser picado por um mosquito, esse rajadinho que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, tá bom? A dengue pode sim matar, tá? Se ela for hemorrágica e a fêmea desse mosquito te picar e ela estiver infectada, você pode vir a óbito sim, tá? O escorpião, mais problemas de dores, de sintomas ruins, e se você tem alguma comorbidade, pode ser que agrave um pouquinho mais e que você tenha que procurar uma unidade de saúde, ok? Então, cuida para que não tenha nenhum dos dois dentro da sua casa. E não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não faça. Isso é um recado que o pessoal que é entendido aí da ciência, que está pedindo para que se fale, para que se alerte, olha, cuidado. Então tá aí o alerta para você, teimosinho e teimosona, que não faça exercício entre 10 e 16 horas. Outra coisinha aqui, é que eu tenho que falar com você a respeito do fim do caminho. Ontem nós falamos a respeito de caminhos, né? E algumas pessoas querendo saber, mas e lá no fim? Como é que vai ser? O fim do caminho, e eu vou usar a mesma imagem, uma sequência aí de umas 5, 6 mensagens, o fim do caminho para muitas pessoas vai ser complicado. Porque no meio, no intervalo entre a maternidade e o cemitério, existe uma situação que diz que você tem uma encruzilhada, uma bifurcação, onde você pode optar como você vai ser recebido na eternidade. Caminho do fim é morte para todo ser humano, morte física, a não ser aqueles que vão ser arrebatados no dia do arrebatamento da volta de Jesus. Simples assim. Para aqueles que não morreram, que vão esperar os mortos serem ressuscitados primeiro, eles vão ter ali no final da vida também, não vão passar pela morte física, vão ser arrebatados, né? Mas vão ter que prestar contas. Vai ter que prestar conta. Todo mundo vai ter que comparecer. No fim desse caminho, tem que prestar conta para Deus. Então presta atenção nessa situação, que isso aqui é muito importante para você. Presta atenção. Deus nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos, e quando aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós alteramos o final desse caminho aí, tá vendo? Um caminho que antes era diretamente para o inferno, condenação eterna. Agora, através de Jesus Cristo, nós somos vivificados, mesmo estando quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados contra Deus. Jesus aparece no meio do caminho, entre a maternidade e o cemitério, e o ser humano determina com a sua boca, ele fala com a sua boca, que ele quer aceitar a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida. Porque a morte espiritual, que está lá em Efésios, nesse versículo 2, no capítulo 2, do 1 ao 3, fala assim: vos vivificou
estando vós mortos em suas ofensas e pecados, em que outro tempo andastes segundo o curso desse mundo. Antes nós andávamos igual, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqueles que estão longe de Jesus são filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros hoje também são. Ok? O caminho que parece direito, lembra lá que eu falei ontem? Pode levar à morte espiritual, que é a separação de Deus. Esse caminho que parece direito pode sim levar você a estar morto espiritualmente. Pode. A morte espiritual é uma consequência do pecado, é daquela falta de compromisso, das ofensas que se faz contra Deus e que só podem ser medicadas através da salvação que há em Cristo Jesus. A primeira coisa, que existe um fim no caminho, ok? Ontem nós falamos de uma situação que o caminho que parece direito, mas o final de todos os dois caminhos, o que parece direito e o que é direito, tem um final. Então, o fim do caminho para aqueles que andam e estão na morte espiritual é, infelizmente, condenação eterna, tá bom? A primeira coisa, tem uma morte espiritual. A segunda coisa, existe uma destruição eterna. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi feito para os homens. Os homens vão para lá por falta de decisão por Jesus Cristo. O diabo e seus anjos eram aqueles moradores, aqueles que deveriam estar no lago de fogo eterno. Mas o ser humano, não aceitando o sacrifício bendito de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, ele vai para o inferno também. O versículo 42 do capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou Mateus, o 42 diz assim: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, é o 43, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo ou na prisão, não me visitastes. Aí o 44 diz assim: então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, presta atenção nisso aqui, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses meus pequeninos não o fizestes a mim. O 46 diz assim: irão estes para o tormento eterno, mas os justos, que foram justificados através de Jesus Cristo, para a vida eterna. O caminho que parece direito pode levar à destruição eterna, que é a punição daqueles ou para aqueles que rejeitam a Deus. O conselho hoje é para que você não rejeite a Deus. Aceite a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. Você não vai ter destruição eterna nem morte espiritual, ok? Terceiro tópico, e aqui eu encerro hoje esta situação. Diz assim, a perda da salvação. Hebreus, no capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Está ouvindo? Convém atentar com bastante atenção, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O versículo 4 diz assim:
testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Como nós vamos escapar? Como que nós vamos deixar de aceitar? O caminho que parece direito pode levar à perda da salvação? Sim. Parece direito, mas não é. O caminho que é direito é Jesus Cristo, que é o maior presente que Deus nos oferece. Você quer aceitar esse caminho de salvação? Você quer que no fim do caminho você não tenha nem morte espiritual, nem destruição eterna, nem a perda da salvação? Precisa passar antes por Jesus Cristo. Você precisa necessariamente aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. É isso. Se você o fizer hoje, se você determinar hoje que você é filho, que você quer ser filho, que você aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, você vai ser salvo. Você precisa declarar com a sua boca. Então, você precisa confirmar isso. Se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Entrega, pois, hoje o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, tá bom? Então, passado isso para você neste momento, e eu creio que você já entendeu. Se você ainda não entendeu, depois você me fale aí e eu vou bater um papo com você mais acirrado, né? Para que você possa entender corretamente. Isso, agora eu vou orar. Também, aqueles que aceitaram a Jesus, que quer fazer essa oração comigo, pode orar. Essa relação aí é a minha relação. Cada um de vocês tem a sua, eu vou orar pela minha e vou me juntar a de vocês nesse exato momento, tá bom? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós oramos nesse momento por todas as pessoas que estão aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, reconhecendo o seu caminho mau, caminho de erro, caminho de distanciamento do Senhor, aqueles caminhos que levavam para longe do Senhor. Por isso, nesse momento, todos esses que estão se arrependendo de terem vivido longe do Senhor, por não conhecerem, muitas vezes por não entenderem a tua palavra, não entenderem o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, que eles estavam atuando nesse momento, até agora, fora e longe da presença do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que escreva o nome deles no livro da vida, perdoando seus pecados e ajudando-os para que continuem com seus pés firmados na palavra que é Jesus Cristo. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, Dona Neia e o seu Fernando, eu oro por eles, a avó Hilda, a avó Luzinete e a avó Tereza, oro pelo Eduardo de Piracicaba, para que o Senhor continue tratando com ele agora espiritualmente. Que o Senhor dê graça ao Eduardo também, fortalecendo e dando mais dias de vida para que possa reconhecer o seu caminho anterior e que agora possa viver em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para ele. Eu oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que são os filhos, os netos da avó Neuza, tá bom? Em nome de Jesus, nós oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oramos pelos idosos que estão nas casas de repouso, nos asilos e nas creches de idosos, pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nesse momento voltando às aulas, que já estão no ambiente educacional, que o Senhor dê graça a todos os professores e toda a estrutura educacional, todos aqueles que trabalham para que esses jovens, crianças, adolescentes, adultos possam ser instruídos naquilo que é necessário para que possam ser informados homens e mulheres de bem para essa nação tão carente destas pessoas. Meu Pai, eu oro também por aqueles que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão aguardando uma vaga em um hospital para passar por uma cirurgia, por uma intervenção cirúrgica, que o Senhor dê graça a cada um deles. Oro por aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, que eles possam ter também uma bênção especial neste dia, nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025.
o Senhor abençoe e guarde a cada um deles, dando oportunidade para que eles possam ter e ser reconhecidos aquela situação de necessidade de servir ao Senhor, de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. O meu pedido é para que o Senhor dê momentos de lucidez para esses homens e mulheres, para que eles possam decidir servir ao Senhor. Oro por aqueles que são empreendedores, empregadores, aqueles que são os empresários, aqueles que estão lutando, microempresários, lutando para gerir o seu negócio, administrar o seu negócio com sabedoria, para que possam gerar empregos, para que possam gerar novos empregos, para que possam manter aqueles que estão empregados num país que está tão necessitado da tua bênção, da tua graça, da tua paz. Eu oro para que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre o Brasil, sobre o estado de São Paulo e sobre Ribeirão Preto. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz e com Deus. Mais tarde nós nos vemos, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia. Feliz quarta-feira. Esse descanso, irmão. Vai descansar também. E dá descanso aí pro pessoal do corpo de enfermagem.